Meus queridos e amados irmãos do nosso canal Café e Bíblia, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e neste vídeo você vai ser muito impactado pela palavra que nós vamos passar neste vídeo aqui. Hoje nós vamos falar sobre zona de conforto. É um assunto que muitos pregam, muitos já têm pregado e eu quero usar uma parte da Bíblia para trazer algo que Deus ministrou no meu coração. Então, Deus ministrou algo muito forte no meu coração e eu estou passando também para vocês que acompanham aqui os nossos vídeos do nosso canal Café e Bíblia. Eu estava dias atrás orando e falando com Deus e o Senhor ministrou fortemente no meu coração sobre parar de dar desculpas. Muito bem, isso que você ouviu, parar de dar desculpas. Eu não sei se você tem esse hábito, mas a maioria de nós, seres humanos, né, somos levados a sempre ter uma desculpa a dar sobre alguma coisa que nós não conseguimos praticar por conta da nossa falta mesmo de coragem, muitas vezes até desleixo. E aí a gente muitas vezes se pega em oração falando assim para Deus, como eu acredito que você já pode também ter passado por isso. Senhor, tu sabe que eu não te busco tanto assim, que eu não te busco mais, que eu não leio mais a Bíblia, que eu não oro tanto como queria orar, por causa do meu trabalho, por causa da minha rotina, por causa do meu dia a dia, por causa dos estudos, por causa de alguma ocupação que eu tenho. E aí, vez ou outra, eu ficava orando e falando isso para Deus e acreditando que Deus me entendia. Por eu ser humano e ser limitado em força, em capacidade física, e não é que Deus não entende. Deus, ele entende, Deus sabe das nossas limitações físicas, mentais, Deus sabe das nossas limitações humanamente falando, e isso pode ser um grande paradoxo. Por quê? Porque ao sabermos que Deus, ele sabe dessas nossas limitações, nós podemos correr um grande risco de pensar assim, não, Deus sabe que eu não posso, então ele vai entender. Só que isso pode ser um grande risco. Agora você vai entender o que é que eu quero falar com você. Quando Deus ele se apresenta a Abraão, quando ele fala com Abraão, a primeira ordenança de Deus foi a seguinte, Gênesis capítulo de número 12. Abraão, ou Abrão ainda como era, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela. A Bíblia não revela todos os detalhes, mas com certeza, muito que provavelmente, Abraão ele vivia na sua zona de conforto, porque estava no meio dos seus familiares, pelo menos essa foi a ordenança de Deus, sai do meio da tua parentela, e depois disse Deus, sai do meio da tua terra. Duas coisas nós podemos aqui identificar. Esse não vai ser um vídeo tão longo, porque eu quero falar bem mais sobre isso depois detalhado. Mas duas coisas nós podemos identificar. Primeiro, sai da tua terra. Deus estava pedindo para Abraão se desapegar daquela sua vida que ele sempre teve naquela terra, do seu lugar de origem. E quando você vai pensar em lugar de origem, uma das coisas mais difíceis que nós podemos enfrentar na nossa vida é quando nós precisamos sair da nossa terra, ir para um lugar que nós não sabemos como é que é. Enfrentar o desconhecido. Por exemplo, o Senhor abre uma porta de trabalho para nós, nós já temos um trabalho, mas abre-se uma porta melhor. E aí nós precisamos sair da nossa terra. É um desafio muito grande que nós vamos enfrentar, porque aqui na nossa terra nós temos amigos, nós temos a nossa história, nós temos o nosso conforto. E nós sabemos como é que funciona aqui. E quando nós vamos encarar o novo, isso para nós causa um certo desconforto e uma certa dúvida. E a primeira coisa que Deus diz para Abraão é, sai da tua terra, sai da tua zona de conforto, sai da onde você é confortável. Depois Deus fala mais uma vez para Abraão, e do meio da tua parentela. Deus colocou Abraão no estreito. Deus colocou Abraão numa situação que ele tinha que decidir. Primeiro, quando você está na sua terra e você muitas vezes está com dificuldades, ainda lhe sobra uma coisa. Primeiro, você já tem a facilidade de estar na tua terra, mas se na tua terra tem alguma dificuldade,
sobra a parentela para te dar suporte, para te dar ajuda. Deus olha para Abraão e diz, tu vai ter que sair da tua terra e do meio da tua parentela, ou seja, tu vai ter que ter coragem para caminhar para uma terra que tu não conhece e tu vai estar longe de todos. Só que o que é mais interessante é que Deus, ele deu essa missão, esse projeto para Abraão, só que quando Deus nos dá uma missão e um projeto assim, que por mais que seja difícil sair da terra e do meio da parentela, nós iríamos sempre, nós vamos sempre acreditar que Deus, ele está ali conosco. Mas eu não quero entrar tanto no assunto do texto de Abraão, porque para pregar sobre Abraão vamos ter muitas temáticas diferentes. O que eu quero trazer para você nesse vídeo é o que Deus ministrou no meu coração a respeito de parar de dar desculpas. E por que parar de dar desculpas tem a ver com a zona de conforto. Você vai entender. Normalmente nós temos essa dificuldade de buscar a Deus. Quando eu falo normalmente, eu não falo que todas as pessoas têm dificuldade de buscar a Deus. Mas se você for fazer um apanhado geral, a maioria dos cristãos tem essa dificuldade nos dias atuais de ter uma busca intensiva com Deus. E já faz algum tempo que eu quero viver algo sobrenatural, eu quero viver experiências sobrenaturais. Eu tenho esse desejo de passar por experiências, principalmente quando eu ouço o relato de pessoas que passam por estas experiências. Me bate até uma tristeza quando eu ouço pessoas falando de relatos de experiências sobrenaturais, e eu acredito nessas experiências, mas me bate uma tristeza porque muitas eu não vivi. Aí eu sempre fico colocando uma meta. Esse mês eu vou buscar o Senhor de madrugada. Nesse mês eu vou levantar às 5 da manhã. Nesse mês eu vou buscar o Senhor meio-dia. Nesse mês eu vou jejuar mais. Nesse mês eu vou orar mais. E sempre eu sou sufocado pela rotina. E aí lá vai eu em oração. Senhor, tu me entende. Eu tô querendo, eu tô tentando, mas não tá dando. Só que o tempo tá passando. O tempo está passando para mim, o tempo está passando para você. E aí eu te pergunto agora, uma pergunta que pode definir muitas coisas, que pode dizer muitas coisas a respeito de você e a respeito de mim também. Até quando nós vamos ficar procurando algo como desculpa para Deus, para não buscar a Deus, para não orar, para não jejuar, para não consagrar, para não buscar o Senhor pelas madrugadas, para não ler a Bíblia Sagrada, para não meditar nas Escrituras? Até quando? Porque o tempo está passando e você, assim como eu, percebe que quanto mais o tempo passa, para nós fica mais difícil, porque as forças vão se esvaindo. A velhice se aproxima, ela vai se aproximando, meio que lentamente, mas ela vai. A sua versão de hoje, fisicamente falando, pode não ser melhor do que a sua versão de ontem. Eu estou falando que pode não ser melhor, porque aí nós vamos entrar nas pessoas que eram sedentárias, que hoje não são, então elas estão numa versão melhor. Mas quando eu falo de forças, eu não falo somente de força física, mas de um conjunto de perspectiva que nós temos, que pela lei natural da vida, nós entendemos que quando nós vamos avançando na idade, nós vamos ficando mais limitados a fazer o que fazíamos quando éramos mais jovens. Se não vejamos um exemplo. Com certeza você, quando era bem mais jovem, tinha mais disposição para praticar algum tipo de esporte, para correr. Hoje, talvez você não corra tanto como antes, você só caminha. Você levantava mais peso, hoje você não levanta tanto, porque a coluna já dá sinais. São só alguns exemplos, mas esse é o ponto central do vídeo. Até quando nós vamos ficar dando desculpas para Deus? E não vamos buscar a Deus verdadeiramente para ter experiências sobrenaturais com Ele. Deus me despertou através da oração. Eu orando, o Senhor ministrou através do seu Santo Espírito sobre a minha vida. Até quando você, Jefferson, vai ficar dando desculpa? Até quando a sua rotina vai ser uma desculpa? Porque cá entre nós, rotina cansativa todos nós temos. Rotina de trabalho todos nós temos, se não a maioria. Rotina de estudos, uma grande parte também tem. Até quando nós vamos esperar o momento
confortável chegar para nós buscarmos a Deus. Se é que esse momento vai chegar. Pare um pouco agora e pense, será que vai chegar esse dia 100% confortável, que você vai estar numa situação totalmente confortável para buscar a Deus? Reflita agora um pouco, vai chegar esse dia na sua vida? Vai chegar o dia que você não vai mais trabalhar? Vai chegar o dia que você não vai mais estudar? Pode até ser que sim, mas trabalhar acho difícil. Vai chegar o dia que você não vai mais ter trabalho dona de casa, aí dentro da sua casa? Eu acho que não. Ou seja, fazendo um cálculo bem raso, nós sempre vamos ter essas correrias na nossa vida. Nós sempre vamos trabalhar pelo menos até quando a força der. E quando a força não der mais para o trabalho, meu amigo, também não vai dar mais para buscar a Deus como você queria que fosse. Quando as forças não der mais para estudar, com certeza você também não vai mais ter força para ler a palavra como você queria ler. Quando as forças não der mais para caminhar para o templo, você também não vai mais ter força, talvez, para se ajoelhar e orar e falar com Deus. Que não é a única posição para falar com Deus, mas é uma das preferidas dos cristãos, em reverência a Deus. Então isso é muito sério na nossa vida. Eu comecei. O primeiro passo é identificar como estamos, a maneira que estamos. E eu identifiquei que eu estava procrastinando. Essa palavra quer dizer que eu estava numa zona de conforto, numa zona confortável. Olhando para a minha vida, eu tenho uma vida corrida. Olhe para a sua, você também tem uma vida corrida. A pergunta é até quando nós vamos deixar que essa correria atrapalhe uma vida de experiências e uma vida de intimidade com o Senhor? Até quando? Ou você vai ficar dando desculpa que sempre está correndo demais, trabalhando demais e que por isso não está conseguindo buscar a Deus? E se o Senhor tirar o teu trabalho? Se o Senhor lhe deixar desempregado? É a situação que você quer ficar? É assim que você quer para buscar a Deus? Sabe o que foi que Deus disse para mim? Chega de dar desculpas e me busque. Chega de dar desculpas e comece a fazer algo. Eu tenho tempo para olhar celular, eu tenho tempo para fazer muitas atividades que eu faço extra do meu trabalho. E por que eu não tenho tempo de buscar a Deus? Sabe, irmãos, uma grande verdade é que nós não colocamos isso como prioridade na nossa vida. Quando nós identificamos como estamos, agora temos um passo a mais para fazer, que é começar a fazer algo. Deus não está pedindo a você para fazer algo além do possível, mas o que está na sua possibilidade. Eu tenho certeza que mesmo chegando alguns dias enfadados do trabalho, você consegue pelo menos dobrar os seus joelhos, dobrar ali 5 minutinhos e falar com Deus. Mas muitas vezes você troca esses 5 minutos com Deus por outra coisa. E até quando nós vamos ficar assim? Para que eu e você possamos viver experiências sobrenaturais, ouvir a voz de Deus, passar por situações em que Deus está ali dando uma confirmação para você, nós precisamos buscar a Ele com intensidade, com prioridade. E aí Deus ministrou isso no meu coração e eu me lembrei de Abraão. E tem outras pessoas na vida, aliás, na Bíblia, que também abriram mão, a maioria abriram mão de algo que era muito confortável. O problema é que nós não estamos querendo abrir mão de algo, do nosso conforto, para buscar a Deus. Buscar a Deus nunca foi fácil, mas também nunca foi impossível. Esses grandes homens que passaram pela terra, que ainda hoje estão muitos por aí, têm testemunhos de grandes experiências com Deus. Você acha que são pessoas que passam o dia deitado no sofá comendo pipoca e assistindo Netflix? Então chega. Vamos parar de uma vez por todas de dar desculpas. Sempre quando é para fazer algo, tem alguém procurando já uma desculpa antes até de começar a fazer. Antes até de ter chegado o momento, você já está procurando as possibilidades negativas para que aquilo não aconteça. Isso é uma grande armadilha.
para que você seja uma pessoa pessimista. E sendo uma pessoa pessimista, você nunca vai ter forças para buscar a Deus, porque você sempre vai buscar uma desculpa para dar para Deus. Senhor, meu trabalho. Senhor, a família. Até a família entra como uma desculpa. Senhor, os estudos. Senhor, os exercícios, a minha saúde. Senhor, eu preciso sair, eu preciso viajar. Sempre nós vamos precisar colocar uma desculpa para Deus? É sempre assim que tem que ser? Eu acho que se a gente ficar dando muitas desculpas para Deus, vai ter uma hora que Deus vai nos colocar no leito, na cama. E Deus, pela sua misericórdia, ainda provê de pessoas para cuidar de nós. Talvez nesse momento é o momento que muitos pensam, Deus me colocou aqui para falar comigo, para me parar. Para quem sabe agora eu possa buscar a Ele verdadeiramente. Será que Deus vai precisar fazer isso? Eu louvo a Deus porque Deus me despertou antes de que isso acontecesse na minha vida. Porque o trabalho pode fazer isso, nos colocar no leito. Quando você trabalhar horas a fio excessivamente, quando você estuda demais, quando você, sei lá, faz muita coisa ao extremo, mas sempre está lá com 5 minutinhos de oração dizendo, Deus, eu não consigo. Deus, eu não posso. A resposta de Deus que eu trago para você nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, nessa madrugada, eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, eu estou gravando ele aqui à tarde. Mas a resposta que eu trago de Deus para você é, Deus, Ele sempre vai estar disposto a te ajudar a vencer o cansaço, a fadiga, o estresse, se você também estiver disposto a honrar a Ele, a buscar a Ele. E aí Deus vai se revelar de maneira muito mais fácil para você. Você vai viver experiências com Deus de maneira muito mais claras, muito mais intensas. Eu não tenho dúvidas de que um novo de Deus chegará para mim e para você, a partir do momento que nós tomarmos essa decisão de buscar a Deus. Faça uma leitura da sua vida. Faça uma análise, faça uma autoanálise e você vai ver que você tem tempo sim para buscar a Deus. Você tem tempo suficiente para buscar ao Senhor, mas o seu dia está cheio, está preenchido de atividades que é para você, que são para você, que uma delas você pode até deixar de praticar para buscar a Deus. Então eu estou com a intenção de parar e fazer um estudo bem mais aprofundado e trazer um vídeo bem mais detalhado, mas eu acredito que por aqui já dá para você ter uma noção do que é que Deus queria falar com você através desse vídeo. Pare de inventar desculpas. Pessoas que só inventam desculpas nunca chegam a lugar nenhum. Se você for ver testemunhos de pessoas que conseguiram vencer na vida, pessoas que saíram lá do lixo, lá de uma família pobre, morava debaixo de uma ponte, debaixo de um viaduto, morava numa favela, tinha uma perspectiva de vida, uma porcentagem de perspectiva muito baixa, mas resolveram sair da zona de conforto, resolveram fazer diferente. Será que a sua passagem pela terra vai ser de uma vida miserável, onde você vai nascer, viver, crescer e morrer e não vai deixar nenhum legado? Então esse é o vídeo do canal Café e Bíblia para você. Que Deus possa ter falado muito com você através desse vídeo. Resolva ser diferente. Não queira passar por esta existência somente por passar e fazer o que todo mundo faz. Faça diferente e viva o diferente a partir daquilo que você fazer diferente para Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.